Então, vamos iniciar. Professor Iga, eu queria que o senhor se apresentasse ao público, diga o seu nome, as graduações em artes marciais, conte um pouco como foi o seu início inicial aí nas lutas. Tá ok, boa noite pessoal. Tá, meu nome é Gilson Marriga, sou aqui de Foz do Iguaçu, nascido em Foz do Iguaçu, tenho 40 anos, né? O início da minha vida nas artes marciais, lá quando eu tinha 8 anos, 9 anos, início dos anos 90, eu assistia muito filmes de artes marciais, Karate Kid, do Van Damme, naquela época, Bruce Lee, né? E na época tinha o meu tio que praticava capoeira e Cipau Kidô. E eu vi ele treinando, eu comecei a brincar um pouquinho com ele, né? Nessa época. E os meus pais foram pro Japão. E eu não treinava, eu queria tanto treinar em uma academia, só que eu morava lá, ficava com medo de eu entrar numa academia de luta e, né, me machucar. Aí eu vi lá, tinha passado placa, eu ia pro colégio, via lá placa de karatê, taekwondo, e queria muito treinar. E eu treinava com meu tio um pouquinho, tal, comecei com ele me incentivou. E aí lá pro início dos anos 90 eu conheci primeiro o taekwondo, né? Um amigo meu me apresentou o taekwondo e eu comecei a praticar. E foi paixão, aquele aluno que a aula era às 7 horas da noite, a partir das 5 horas eu estava na academia já. Fazia 2, 3, 4 aulas por dia. Meu professor aqui num clube aqui próximo, Floresta Clube, o nome dele era Ademar Santos de Andrade, né? E eu comecei a sentir o que é arte marcial. E logo depois de um ano de prática, 2 anos de prática, já comecei a competir. E foi de uma forma assim, foi uma forma linda. O primeiro contato que tive com a luta, o primeiro torneio, aquela pressão, aquela ansiedade. E foi no Paraguai, fui lutar em Assunção, no Paraguai. E na primeira vez me sagrei ainda campeão, né? Mas e foi assim, o início foi aí. Eu sempre almejava, eu olhava o meu professor e falava assim, nossa, um dia eu quero ser faixa preta, um dia eu quero dar aula. E eu falei isso com ele, né? E foi assim minha vida. Começou aí com o taekwondo. Aí tinha uns 2 amigos meus, o Marquinhos Duarte e Davi Gonzalez, que eram 2 faixas pretas. E eu olhava, pô, o cara faixa preta com 13 anos, 14. Nossa, eles lutam demais, eles lutam demais. Eu queria lutar igual eles. E eu queria tanto chegar à faixa preta. Durante o caminho, eu vi que a faixa preta era assim, era um algo mais. Eu queria me tornar faixa preta, mas, sabe, na verdade, eu queria, antes de se tornar faixa preta, eu queria já ser considerado faixa preta, lutar como faixa preta, antes disso, né? Só com as faixas pretas, só com os graduados. Era bem interessante. E depois eu lutava com o pessoal da minha graduação e me sobressaía. E aí, em 1994, teve o Campeonato Mundial nos Estados Unidos, em Little Rock, Arkansas. E eu fui... Daí eu já tinha ganho o Campeonato de Foz do Iguaçu, fui campeão paranaense, daí eu fui campeão brasileiro. Aí eu lutei, ganhei o Pan-Americano, e aí eu fui pro Mundial, nos Estados Unidos. Chegando lá, 30 dias nos Estados Unidos, né? Aquela pressão... Meu Deus, vou lutar o Mundial, vou lutar o Mundial, vou lutar o Mundial. Imagina, eu tinha 14 anos na época. Chegando lá, nossa, nós coreanos, né? Nossa, coreano. Cheguei na minha categoria, ficava na categoria lá. Nossa, tem coreano na categoria. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Tem coreano. E agora? E assim foi. Me sagrei, fui com C, fiquei em segundo lugar, vice-campeão mundial e em sparring, campeão mundial. E assim foi. Aí em 1995 peguei e continuei competindo em vários países, tenho vários títulos no taekwondo. E lá pelo menos lá pelo ano 2000, 2001, eu conheci o kickbox e o Muay Thai com o mestre Deusete Gomes. Era um bombeiro que veio dar aula em Foz do Iguaçu e eu comecei a praticar kickbox e Muay Thai nessa época, né? Comecei a praticar kickbox e treinei um tempo. Depois eu fui pro boxe e continuei treinando taekwondo, boxe e muay thai. E lá, um pouquinho antes, eu tive um pouquinho de contato com o jiu-jitsu em 97, quando um amigo meu veio do Rio de Janeiro, Marcos Broa, mas não cheguei a treinar muito tempo. E assim foi,
né? Hoje eu sou faixa preta de Taekwondo STF, sou faixa preta de WTF, sou grau preto e branco de Muay Thai, sou faixa preta de Kickbox, sou faixa preta de Jiu-Jitsu da Nova União, eu sou um dos representantes do Leto aqui no Brasil, faço Kali também, quando o professor David vem para o Brasil, faço italiana, e estou aí, tá? Ok, Josias, está me escutando, Josias? Professor, fale um pouco sobre o seu primeiro contato com as lutas japonesas e como foi treinar uma arte marcial coreana, né? O Taekwondo. Eu treinei o Taekwondo primeiro, né? E foi interessante, porque o coreano treina duro, né? Mas eu fui pro Japão. Vou trabalhar no Japão. Meus pais moravam lá na época. Meu negócio era trabalhar, ganhar dinheiro. E eu trabalhava igual maluco. Eu trabalhava lá 16 horas por dia, 14, 16 horas por dia. E tinha um amigo meu do jiu-jitsu lá, o Zova. E ele falou, cara, vamos treinar jiu-jitsu com a gente? E eu, cara, não, mas nesse horário eu tô trabalhando. Nesse horário eu tô trabalhando. E aí ele me... na aula de jiu-jitsu. E aí, quando eu conheci o professor lá, o Takao, e ele, pô, e você luta? Eu falei, não, sim, sou faixa preta taekwondo, treino kickbox, muay thai. E ele falou, cara, tô precisando de um cara pra lutar vale tudo aqui. Então, que tal você treinar jiu-jitsu? E aí eu comecei a treinar jiu-jitsu no Japão, Brasília Jiu-Jitsu no Japão, né? Comecei a treinar um tempo lá, jiu-jitsu. Comecei a dar aula de taekwondo na época. Isso em 2004, eu encontrei uma academia de kickbox chamada Goi's Team. O professor foi campeão, Shinya Sakuma. Comecei a treinar com esse Shinya Sakuma, uma cidade em Kusatsu. Eu tinha que andar mais ou menos lá 1h30 de carro, numa academia japonesa de kickbox. E eles passavam um pouco de Muay Thai. Tinha um outro professor que dava Muay Thai, mas o horário não batia com o meu horário. E eu comecei a fazer kickbox lá. E treinei muito tempo, dava aula, estava dando aula de taekwondo na época, treinava jiu-jitsu para competir no MMA e fazia o kickbox. E aquela loucura, trabalhando. E aí tive um contato com um amigo meu, começou a falar sobre um boliviano chamado Manuel, trabalhava comigo, que ele treinava Aikido. Aí eu falei, cara, Aikido, cara, esse time Seagal, né? Meu Deus do céu. Pô, daí eu pensei falar, pô, aquele negócio de rotação lá, o cara se joga, é verdade isso, cara? Aí ele me mostrou uns golpes, eu falei, nossa, é verdade. E aí eu comecei a fazer Aikido no Japão. Aikido e fiz um pouco de Kenjutsu, né, que é a parte da espada também. Daí eu tava naquela correria, né, fazia Jiu-Jitsu, dava aula de Taekwondo, trabalhava, fazia Kickbox, fazia Aikido e Kenjutsu lá no Japão, um tempo, né. Só que era aquela loucura. Eu sempre fui apaixonado por artes marciais, então assim, a minha vida era trabalhar e treinar. O tempo que eu tava de folga em casa, o que eu tava vendo? Filme de luta, vídeos de luta. Sempre fui apaixonado por isso, né? Josias, tá me escutando? Ok. Mestre Ida, eu acho que a maioria das pessoas que são amantes das artes marciais, principalmente japonesa, gostariam de saber um pouco, e você falasse um pouco sobre o período que você esteve no Japão. Quais as artes marciais iniciou lá no Japão, passou a praticar. Também sabemos que você ensinou no Japão, foi matéria de revistas lá no Japão. E fala um pouco também sobre toda essa aventura. O povo japonês não aceita muito bem, às vezes, estrangeiro dar aula de artes marciais no Japão, né? Fale um pouco sobre toda essa experiência de treinamento, luta. Sabemos que você lutou várias vezes por lá, né? Tanto no Japão quanto em alguns países
asiáticos, né? Eu queria primeiro que você falasse um pouco sobre essa experiência de 10 anos, as coisas que te marcaram, as coisas que fez você modificar a sua maneira de pensar em relação às artes marciais, né? Que acredito também que foi uma experiência muito rica, né? E como essa cultura marcial japonesa, a própria vivência ali no dia a dia, a vida como ser humano, como praticante de lutas. Fale um pouco, faça assim um apanhado, uma cultura dessa história de 10 anos ali no Japão. Tá. Pessoal, o Josias está com problema de áudio lá, ele não está me escutando muito. Então, algumas perguntas que ele fez eu já respondi, mas eu vou acrescentar agora, tá? Nessa aventura. Quando eu resolvi dar aula no Japão de Taekwondo, por exemplo, é histórico, né? Sobre Japão, China e Coreia. O japonês ficou meio assim, nossa, Taekwondo, arte coreana no Japão, né? E só que antes disso eu liguei para meus amigos aqui no Brasil e falei assim, cara, o que você acha da aula de Taekwondo aqui no Brasil, aqui no Japão? Que não tem aqui perto. O pessoal falou, cara, você vai vender geladeira para esquimó? Como assim, né? Tipo assim, é como se fosse um japonês vindo dar aula de futebol no Brasil. Aí eu falei, meu Deus do céu, tá, cara, e se eu conseguir dar aula no Japão de arte marcial, imagine quando eu voltar pro Brasil. Isso foi um incentivo para mim. Imagina, ensinar aula de luta na Terra do Sol Nascente, que praticamente todo mundo luta no Japão. As crianças no colégio, elas já saem lá faixa preta de judô, karatê, treinam kendo, kenpo, né? E eu dei aula no Japão, dei aula para brasileiro, boliviano, americano, filipino, japonês, dei aula para chinês, dei aula para um monte de gente. E mais contando tudo isso, entre 2006, mais ou menos, eu conheci o mestre Danilo Zanolini no Japão. Ele já era campeão, lutava no K1 World Max, que é o maior evento de lutas do Japão. Ele foi dar um seminário na minha academia, lá em Echigawa. E deu um seminário, daí nós fomos fazer um sparring, né? Só que ele tinha visto eu de kimono no taekwondo. E quando a gente começou a trocar soco, chute, ele falou, peraí, mas você luta kickbox, Muay Thai? Você sabe dar low kicks e defesa de low kicks? E eu falei, não, sim. Treino no Brasil kickbox, Muay Thai no Brasil, nos anos de 2000. E aqui eu treino em Kusatsu, uma academia de kickbox. E às vezes a gente rola um treininho de Muay Thai lá também. E ele falou, cara, venha conhecer a Brazilian Thai, pô, interessante. E nisso eu conheci o mestre Danilo, comecei a treinar com ele no Japão, né? Ele morava, mas também eu morava no interior do Japão, então tudo que era muito longe. E para ir na academia do Danilo eu andava 98 quilômetros. Eu trabalhava à noite, das 8 da noite às 8 da manhã. Quando dava lá 9 horas eu pegava a estrada, chegava na academia do Danilo lá pelas 9h30, 10 horas, treinava das 10 ao meio-dia. E voltava para a minha cidade. Chegava na minha cidade por volta de 1h30, 2 horas. Dormia das 2 até as 6 horas. E fazia isso terça, quinta e no sábado também. E eu comecei. Essa minha loucura. Eu diminui bastante meu horário em fábrica, né? Trabalhava menos em fábrica. E daí, logo lá em 2006, eu comecei a dar aula de Muay Thai e Kickbox no Japão. Pela Brazilian Thai. Que a Brazilian Thai é uma equipe, né? Que ela é de Kickbox, Muay Thai, e hoje nós estamos também com o MMA. Nós temos até um atleta do Michel Pereira que está no UFC hoje, né? E nisso eu comecei a ministrar lá aulas de Muay Thai, Kickbox. Taekwondo eu fui deixando de lado, deixei pro meu sobrinho mais da aula, na época, que ele era faixa preta também. E aí eu comecei a competir. Comecei a competir em jiu-jitsu, kick, aí fui me preparei para lutar no Pancrase, lutei no Deep MMA também. Fui bicampeão. Vim várias vezes aqui para lutar no Brasil, pelo Taekwondo. Lutei em Montevidéu, rodei. E aí, quando chegou, me graduei lá no Japão. Cheguei a fazer jiu-jitsu no Japão. E também fui instrutor de Muay Thai Kickboxing no Japão. E depois fui fazer uma aventura na Tailândia. Fui passar um tempo na Tailândia, que é em Bangkok. Treinei na Banchamek do Boacal. E depois fui treinar na Fartex. Né? Passei uma temporada lá. Aprendi bastante lá. Né? Treinando lá com os tailandeses.
Foi até engraçado o primeiro dia na Fartex. Na Fartex não, na Boacal lá, no Banchamek. 6h30 da manhã, eu rolando minha bandagem para treinar. Chegou o tailandês, mestre, tem... O que você tá fazendo? Eu tô rolando a bandagem para treinar. Aí ele falou, treinar não, você vai correr 10 quilômetros antes. Eu falei, como é que é? Daí ele falou, não, aqui você tem que correr 10 quilômetros. Se você não correr 10 quilômetros, você não vai treinar. Muito bem, eu fui correr 10 quilômetros, corri, voltei pra academia, ele falou assim, ó, tem pneu e corda, começa a pular corda, pular pneu aí, 30 minutinhos aí. Aí chegamos depois, aí ele passou as técnicas, né, chute, bastante chute, low kick, joelhada. Quando deu 10h30, mais ou menos 10h30 da manhã, ele falou assim, viu, toma banho, almoça, dorme e volta às 3 horas. Muito bem. Tô lá, tomei banho, dormi, comi, voltei às 3 da tarde. Quando eu voltei às 3 da tarde, colei minha bandagem para voltar a treinar. O que você tá fazendo? Eu falando, bandagem para treinar. Ele falou, muito bem, olha aqui, olha a temperatura 36, 45 graus em Bangkok. Ele falou, vai correr 8. Falei, o quê? Correr 8 quilômetros? Sim, daí eu fui lá correr 8 quilômetros. Voltou, o mesmo treino, a mesma coisa. E era todos os dias, de manhã à noite. Durante o treino, de repente, estou segurando um saco para o meu amigo bater, o Fernando, da Lua. De repente ele travou assim. Falei, o que foi, cara? Ele, o Boacal. Aí eu olho para trás assim, chega no Boacal para treinar com a gente. Nossa, aí foi loucura. E aí você via aquela pessoal, os competidores ali da Banchamek, né? E a gente treinando junto. Aí depois nós fomos pra Fartar, nós também era treino direto. Tinha o treino VIP lá, o personal. E depois tinha o treino dos competidores, né? O pessoal do time da Fartex, aí tinha o Sanclay, outros Clay Fartex, aquele pessoal lá treinando muito duro. Um treinamento muito duro mesmo. Foi show de bola essa época aí. E foi assim, o japonês, voltando sobre a história das artes marciais do Japão, o japonês, ele é muito focado, né? Ele é como o Bushido. O Bushido fala muito, né? Como o samurai fala que vai fazer como já tivesse feito. O japonês leva muito a sério a arte marcial, ele respeita muito. No Japão você pode falar que você, eu sou médico, o cara, legal, muito bom. Não, sou lutador ou professor de luta. Os caras respeitam muito quando você fala isso, né? Eles respeitam muito a arte marcial, eles levam muito a sério o lutador, né? E o treinamento lá é muito puxado, todas as artes. Ele é muito, o pessoal do Kyokushin lá é bem puxado o treinamento. Eu sou meu avô é de Okinawa, daí eu fui para Okinawa, bem puxado, pegado. Ainda existe aqueles mestres que põem a madeira lá atrás, muitos falam makiwara, né? Põe a madeira lá atrás e ficam batendo por muito tempo. Então o pessoal é muito duro lá, muito sério. E a filosofia de arte marcial, o respeito é muito grande. O respeito ao dojo. Eles têm um respeito muito grande. Quando colocam o kimono, o dobo, né, ou põe sua atadura, é um lugar sagrado. Realmente o tatame, o dojo, é um local sagrado, né? E respeitam muito isso. E sobre a arte marcial, assim, ela vem nos ajudando muito, né? Por exemplo, a minha academia, meu mestre, o Danilo, ele sempre falou pra gente usar os. Então o aluno chegou na minha academia, ele fala os. Ele saiu da minha academia, ele fala os. Ele entrou no tatame, ele fala os. É como se o pai... Hoje em dia, as crianças chegam em casa e quase não falam, eu tô saindo. Então a gente leva muito isso aí, imagina só. Então meu aluno chega lá, chegou, eu falo, nossa, chegou meu aluno, ele tá indo embora, aqui, vá para casa descansar. Então assim, a gente quer pôr essa essência, trazer de novo esses valores, trazer a pessoa perto, as pessoas perto da gente, as crianças, nossos filhos. É assim que a gente vê dentro da Brasil.
da minha equipe, das artes marciais. Eu gosto de levar muito a parte filosófica do Bushido, né, a parte do japonês. Princípios básicos como honra, lealdade, respeito, perseverança, autocontrole, né? Principalmente humildade. Sempre nós temos muito que ninguém sabe tudo. Todo dia eu aprendo com meus alunos muito. Tá. E aí, pessoal, estão escutando bem ou está travando muito? Ouvi o Jaime falando que está travando. Triga, então, fale um pouco quais as modalidades que ensina. Sabemos que você é formado em várias, mas a gente que acaba estudando várias lutas, no final a gente seleciona aquilo que a gente mais gosta de, né? E eu gostaria de você falasse a modalidade que você ensina atualmente e qual a particularidade do teu ensino, né? Porque cada professor tem a sua particularidade. Tem um professor que é mais tradicional, mais rígido, assim, no sentido da disciplina, Cada professor vai ter uma particularidade e, com certeza, um time de grandes campeões, tem vários atletas, você forma muitos atletas aí no kickboxing, por exemplo. O pessoal está falando aqui, mas dá para entender. Então, mas voltando à pergunta, é um time muito forte. E qual a principal característica que você imprime nos teus alunos, na tua equipe? Quais são as modalidades que você ensina e qual a característica assim, do time, do IGA Team? O que você mais enfatiza dentro do teu ensino? Tanto técnico, vista filosófico, moral. Fala um pouco sobre isso aí. Bom, Josias, assim, na minha academia hoje, as modalidades é kickbox, muay thai, Krav Maga. E eu dou muito personal fight. Eu sou, além de ser professor de lutas, eu sou bacharel e licenciado em educação física, sou profissional de educação física, sou acadêmico de nutrição hoje. Eu vivo 100% da arte marcial. 100%. Sou professor credenciado pela Polícia Federal, sou instrutor de defesa pessoal na Escola de Vigilante aqui, Labre, né, faz desde 2013. Minha equipe ela é atual campeã da Copa do Brasil de kickbox. Né? Temos várias modalidades. O meu time é um time forte, mais forte ainda e mais o feminino. As meninas da minha academia estão de parabéns. Elas são muito guerreiras. Tenho muitos homens competindo também, mas as meninas dão show. Né? Muita gente manda recado para mim, porque às vezes quando eu solto alguns filmes e elas estão saindo no soco. Né? Elas treinam forte mesmo. E falam assim, cara, Riga, eu tento fazer isso aqui na minha academia, não consigo. Como é que você consegue essas meninas lutadoras? Eu tenho as minhas lutadoras aqui mesmo. Daí eu falo que eu começo a estimular o contato. A pessoa entra ali, geralmente, eu quero emagrecer. Aí começa a fazer atividade física, começa a dar soco, chutar, e eu começo a estimular, contato. Começo a bater, contato, bater, encostar, estimular, dói, não dói, um pouquinho mais forte, e eu começo a estimular o contato delas. E elas vão cada dia querendo mais, e elas são as campeãs hoje aqui. Então, minha equipe é muito forte, feminina mesmo. Né? Tenho até atletas aí classificadas para o Mundial de Kickbox, de 16 anos. Tenho várias meninas da minha equipe estão ranqueadas aí são campeãs brasileiras, vão disputar o Pan-Americano, que tirando a pandemia, isso aqui até em Foz. Tenho muitas meninas ranqueadas. Mas assim, eu estimulo muito. Eu, como sou oriental, eu estimulo muito alguns valores. Até chego a ser um pouco chato, até perdi alguns alunos já e ganho outros, né? É como assim? É como se fosse o Bernardinho. O Bernardinho, por exemplo, quando ele é só professor só dá aula numa escolinha, por exemplo, ele vai ensinar o passe, o toque, o saque.
Mas a partir do momento que ele está lá, por exemplo, nas Olimpíadas, que ele tem um time de competição, ele não faz carinho. Ele vai atenção, se tiver que xingar, ele vai puxar a orelha, ele vai gritar. E é dessa forma que eu levo um pouquinho. Quando é time de competição, eu sou chato, eu cobro, até pergunto. Alguns alunos chegam, Riga, professor, eu quero competir. Eu falo, você tem certeza disso? Porque eu vou te incomodar. E eu incomodo. Por que faltou? Por que não veio? Olha o seu peso, cuida do peso, vamos treinar mais. Aí tem aquelas desculpas, eu tenho isso. Quando meu aluno não está sozinho, eu estou junto. Então, assim, eu preciso dele. Ele precisa de mim. Então, eu pego no pé. Tá? Eu pego no pé mesmo. Eu quero que ele seja campeão. Não só no tatame, mas eu digo na vida, né, também. Eu levo muito a arte marcial com ele da vida. Motivação. A gente tem que estar motivado em tudo. Se a gente não estiver motivado, a gente não adianta nada. Eu vou lutar, mas eu vou perder. Vai perder. É isso aí. E na vida como é que é? Eu quero montar um negócio. Vamos lá, montar uma pastelaria. Mas eu vou montar uma pastelaria, mas vai dar errado. Claro que vai dar errado. Se você não está motivado, se você está falando que vai dar errado, está sendo pessimista. E não é assim. Eu levo isso muito no tatame e fora do tatame. Tá? Eu ensino aqui a KM Head. A minha essência mesmo é striker. Gosto de soco, chute, contato. Também passo a parte do grappling e a parte do chão, mas eu gosto muito do striker. Eu sou striker, gosto muito do contato. E sempre estimulo meus alunos. Como a KM Head fala, né? Estimular e adaptação. Se eu tiver que contar os detalhes, cara, eu ia ficar aqui 4 horas, 5 horas. 10 anos no Japão, um pouco na Tailândia, então o negócio foi muitas artes marciais. É isso que é o amor à arte marcial, o atleta marcial, o professor, é isso. Eu vivo praticamente 100% do meu dia arte marcial. Quando eu não estou descansando em casa, até minha mulher fala. Aí ela olha para a televisão, eu estou lá assistindo vídeo de YouTube, treinamento, não é filme de luta. Eu vivo isso, sabe? Encontrar pessoas assim que não são normais como a gente. Porque às vezes eu fico pensando, pô, será que eu não sou normal, sou hiper focado? Mas aí a gente vai participando, conhecendo amigos aí pelo Brasil afora, conhecendo pessoas que têm a mesma paixão, a mesma loucura pelas artes marciais. Né? Sim, eu acho. Sim. E é muito bacana isso, essa experiência, porque realmente é uma coisa que a gente abraça, a gente tem muita dificuldade de várias formas, financeiras, várias coisas que a gente enfrenta. Mas é um negócio que, quando a gente ama mesmo, não tem jeito. Não tem jeito. Às vezes a gente cai, mas levanta. E é algo que a gente ama, né? E acaba que tudo que a gente faz, as nossas experiências, amizades, a nossa formação acadêmica, tudo que a gente faz assim em prol fica ali em torno da arte marcial, de certa forma. Através da arte marcial, conheci grandes amigos, né? Pessoas fantásticas. Imagine viagens, a gente viaja muito pela arte marcial, né? Olha só, que o pessoal gosta de viajar. A gente viaja para seminário, campeonato, seja o que for, para treinar. A gente conhece mais gente, a gente roda o mundo, cara. Eu devo muitas artes marciais. Conheço muitos países aí que eu fui com outras artes marciais, né? Tanto para lutar, quanto para ensinar, para dar seminário, ministrar seminário. Mas é show de bola. Iga, eu tenho uma curiosidade, eu não sei se você já falou isso anteriormente, mas uma curiosidade até mesmo para os colegas outros colegas que estão assistindo, que são da arte marcial tradicional, e assim, com o tempo, a gente percebe que você treinou o Taekwondo, que era uma arte marcial tradicional, o Jiu-Jitsu também, que acaba sendo tradicional e agora tem um viés muito esportivo, mas você se identificou mais com o ensino, né, do kickboxing e do Muay Thai, né, que é uma coisa mais direta, vamos dizer assim. Porque houve essa identificação mais com esse lado mais, sei lá, prático? O que foi que Olha, te levou mais para esse lado?
É que assim, ó, tem um mix das coisas aí. Eu levo a parte muito da filosófica da arte marcial em si, do taekwondo e das artes marciais japonesas. Humildade, cortesia, respeito, integridade, perseverança, autocontrole. Mas eu gosto do contato. Você lembra que nos cursos da Academy Head eu gosto do... Eu e o Christian lá, a gente queria... né? Eu gosto do contato. Então, assim, por isso. Então, eu tive contato lá em 2002 com o Kickbox Muay Thai. E aí eu fui treinar mesmo, depois fui dar aula lá em 2007, 2008. Mas assim, é contato mesmo. Eu gosto do contato. Eu gosto próximo da realidade. Que é o que é. E essas lutas, elas meio que enxugam, né? Enxugam um pouco mais e tecnicamente trabalha de forma bem direta, né? Contato, bem direto. Contato, próximo do real. Eu gosto do contato. Isso eu gosto. E então, até acho que é uma parte que você não conseguiu escutar. Eu tenho muitas meninas campeãs aqui e muita gente do Brasil pergunta: cara, o que você faz com essas meninas? Eu estimulo o contato delas. Eu vou estimulando o contato e vou aumentando a intensidade. E quando eu ver, elas estão lutando. É isso que eu faço. Pô, muito bacana, né? Você é com certeza um grande professor, um treinador aí, porque os resultados é que mostram, né? Não adianta a pessoa falar, os resultados é que mostram. Você tem várias atletas campeãs, alunos campeões, e assim, com certeza isso prova que você é um bom treinador, além de ter sido e é um bom lutador. Eu queria que você falasse um pouco sobre como conheceu a Academy Head, né, como você conheceu a Academy Head e dê a sua opinião como lutador. O que tu achou dessa metodologia, o que você acha dessa metodologia para a defesa pessoal? Se você achou realista, porque lutador não dá para ser enganado, né? Ele sabe logo se funciona, se não funciona. Então, assim, fala um pouco dessa experiência de você ter encontrado a Academy Head e aquilo que te atraiu, né? Aquilo que te chamou a atenção dentro da metodologia e tal. Fala um pouco disso aí. Eu tive contato com o Krav Maga anos atrás, tá? Até fui instrutor e me amarrava. Você sabe o que eu tô querendo dizer. Enfim. Krav Maga tradicional. Fiz o tradicional. E tipo assim, tudo que você sabe, Muay Thai, Jiu-Jitsu, isso aí não... Aí me amarrava lá. Não dá, né? E aí... O Patrick, que conheci, graças a Deus, conheci o Patrick, ele veio me convidar para um workshop, um seminário com o mestre Christian, né? E eu falei, tá bom, eu vou. Aí logo, eu tinha visto um vídeo no YouTube, um tempo atrás, dos caras trocando. Aí eu entrei lá no YouTube e vi o Christian. Falei, cara, é esse cara que tá vindo pra Foz? Porra, eu vou lá. Né? Eu vou lá, pô. É esse cara? Cheguei lá, era o Christian. Quando eu cheguei lá, o Patrick me apresentou. Olha, ele é o professor Riga, professor de Muay Thai, kickboxing da cidade. Aí o Christian, pô, Muay Thai? Sim, eu treinei Muay Thai, fui pra Tailândia. Eu falei, também fui e tal. E começou a se conversar, se entrosar. Ele começou a falar algumas coisas sobre técnica. E daí nós já clinchamos, já começamos a cotovelada e tal. Aí, cara, foi aquela conexão assim que foi um negócio assim que encaixou. E no meio do curso, ele começou a passar a parte de striking, de trocação. Daí ele, Riga, vem aqui, vamos fazer um exemplo aqui na parede. Cara, aí nós se embolamos. Foi legal demais. A galera ficou olhando assim e, cara, foi a primeira vista. Daí eu conversando com o Christian, eu falei, Christian, fui professor de Krav Maga e tal, mas aquele sistema amarrado. Daí ele falou, Riga, você é especialista em quê? Daí eu falei, não, treino Muay Thai, kickboxing, jiu-jitsu. Cara, então, é isso aí, você vai usar o que você tem e vai somar. É isso que a Academy Head tem. As ferramentas você soma. Entendeu? Aí o cara vai me bloquear. Não, você não pode fazer isso. Você não pode levar pro chão. Cara, se eu sou lutador de jiu-jitsu, eu levo o cara pro chão. Não pode levar pro chão. Imagina. Não, vou dar cotovelada. Não posso. Do Muay Thai. Posso dar outra joelhada. É aqui no sistema amarrado. Aí não dá, não funciona. Quando o Christian me deixou aberto, assim, que pode fazer praticamente...
fazer a defesa pessoal é rua, não tem regra. Ah, não posso fazer. Não existe isso. Aí foi amor à primeira vista, Caime Red. Isso eu posso dizer. Muito bacana. Muito bacana, né? E assim, uma das coisas, eu também passei por vários sistemas de Krav Maga, né, tradicional. Uma das coisas assim que me cativou na KM Red, que eu percebi, é essa forte influência que o Christian tem da sua vivência nas lutas, nas artes marciais. Ele tem mais de 40 anos nas lutas. E uma das coisas que ele deixou bastante solidificado assim, no grupo foi a ideia do grupo de defesa pessoal não ter apenas a ideia de ensinar técnica, mas que nós ensinamos baseado em valores, né? Que são os 4 valores da KM Red, né? Que fala de coragem, respeito, humildade e autoquestionamento. Eu queria que você falasse um pouco, né, sobre esses 4 valores que foram adotados pela KM Red, mas existem dentro das várias artes marciais, e o quanto é importante isso já se torna uma mensagem mesmo, o quanto é importante isso na formação dos nossos alunos que praticam a defesa pessoal. Como é importante esses 4 valores e quais são? Então, essa questão da coragem, por exemplo, a gente não pode criar treinar um aluno, por exemplo, lá, quando se tornar faixa preta, ele sabe todas as técnicas, pode entrar num confronto direto na rua. Eu não sei, cara, a gente pode sair ali na rua agora e ter um confronto na rua. Isso é a realidade. Não pode ser amarrado aqui na faixa branca, eu ensino isso, na amarela eu ensino isso, na verde eu ensino isso. KM Red não tem isso. A gente já ensina, deixa o aluno em poucas aulas já preparado para um confronto. Ser coragem, sempre para frente. Esse é o nosso lema. O autoquestionamento, hoje, com a nossa experiência de luta, a gente tem que se questionar. Isso funciona realmente? Isso não funciona? A gente é um grupo de pesquisa. E nós não somos uma federação. Todos estão abertos a questionar. Tanto que nós estamos sempre em evolução. KM Red 1.0, 2.0, 3.0. Aí o Christian vem e muda algumas coisas. Ó, isso aqui não, a gente viu que não funciona mais. Porque nosso sistema é o seguinte, o grupo KM Red fica analisando vídeos que mandam, vendo o que funciona e o que não funciona. Né? E a humildade. Né? Uma vez aluno, sempre aluno. E assim vai ser. Hoje falta muita humildade. As pessoas pensam que eu sou faixa preta, ganhei não sei o que, campeonato, pensam que sabe tudo. Não, eu aprendo todos os dias com meus alunos. Toda a formação de vigilante que eu dou, eu aprendo com meus alunos. A dificuldade das pessoas. Tem gente que tem dificuldade de aprender algumas técnicas. A gente tem que adaptar, às vezes, muitas vezes, para o aluno. Aquele aluno que tem dificuldade, a gente se adapta. Isso a gente aprende com o quê? Com a experiência do professor, com a vivência do professor. Né? É mais isso aí que eu tenho para falar mais sobre o sistema e outra. A KM Red, ela completa, ela deixa você pronto. Né? Ela pega tudo, né, e usa só o que funciona. A gente não fica brincando. É isso aí. Então, é muito interessante a visão da KM Red, como você colocou, porque, na verdade, nós não somos algo que vai excluir. Se a pessoa sabe Muay Thai, se a pessoa sabe Jiu-Jitsu, sabe outra luta, ela vai aprender um sistema de defesa pessoal que vai ajudá-la a se complementar, como você diz. Trabalhar essas ferramentas para outro contexto, para outra situação, sem esquecer a ideia e os valores éticos e morais das artes marciais tradicionais, né, que estão sintetizados nos 4 valores. Isso é muito interessante, é uma visão realmente muito agregadora, vamos dizer assim. Né? São valores, né? Os valores. A gente não pode esquecer dos valores. A gente não pode esquecer do ser humano e os princípios. Como eu falei, eu levo muito Bushido. Adoro.
história do samurai, Yamamoto Musashi, como era feito, combate, coragem, né? Eu levo muito isso aqui. Até estou com um livro aqui, ó, Hagakure, vocês, quem puder ler, tá? Perfeito, ótimo esse livro, Hagakure. É muito interessante. Também tem outro livro que é de um brasileiro, de um mestre que veio do Japão. Ele é brasileiro, foi para o Japão muitas vezes. É o cara que tem mais, o mestre que tem um grau mais alto fora do Japão, que ele faz Kenjutsu, né? É a arte da espada do samurai. E ele lançou um livro também que é um samurai moderno. Tem muitas palavras, muitas frases que eu vejo e que dá para agregar, dá para somar. É muito interessante mesmo. Quem puder, busque. É isso aí. É muito importante, né, na cultura do guerreiro, a pena e a espada, né? Você saber conciliar, não apenas para treinar, né, a parte técnica apenas, ela é uma parte. Você tem que afiar a espada, mas você tem que ter a pena, o estudo, o complemento, né, afiar a mente, conhecer a história das lutas, a filosofia, né, os seus códigos de ética. A gente tem que ter equilíbrio físico e mental. Que nem nesse momento da pandemia. A gente não está treinando o corpo, a gente está treinando a nossa mente agora. Adaptação. Adaptação. Que a gente aprende na KM Head. Adaptação. Então, esse momento de pandemia, que está todo mundo preso em casa, a gente tem que treinar a nossa mente. O físico a gente treinou o ano inteiro. Tem que treinar a nossa mente agora. Como se adaptar. E ficar motivado. O avião voa contra o vento. Às vezes as pessoas falam, meu Deus, e agora? Cara, uma vez aconteceu isso no Japão. O Japão teve uma crise muito grande em 2009. O japonês chegou para mim e falou assim, Higa-san, você está preocupado com a crise que está no Japão? Eu falei, eu não. Aí ele falou, como não? Eu falei, no Brasil eu vivi em crise. O Brasil já vivia em crise, né? Iga, eu lembrei de uma outra curiosidade, assim, que eu não sei se você falou agora no bate-papo, eu gostaria de te ouvir. Você comentou comigo uma vez, a gente batendo um papo, que diz, poxa, eu morava no Brasil e fui treinar jiu-jitsu, fui iniciar no jiu-jitsu no Japão. E hoje a gente está aqui no Brasil, são os melhores lutadores do mundo em chão, e às vezes as pessoas que estão aqui não valorizam. E eu pagava caríssimo para treinar jiu-jitsu. Pois Essa experiência tua com jiu-jitsu, que eu sei que você também competiu. Conta aquela história lá do cara que você lutou, aplicou a chave de perna dele e o cara não desistiu. Na época do jiu-jitsu aqui no Japão, que eu conheci o jiu-jitsu, veio até um rapaz que é amigo meu hoje, né, muito tempo, e ele era porque lembra da época dos Pit Boys? Tinha os Pit Boys, ele tava jiu-jitsu, ele estourado, Pitbull, e ficou na época meio estranho aquele negócio de jiu-jitsu, né? E aí eu treinei um pouquinho aqui só. Daí eu falei, era o taekwondo, aquele negócio certinho, sim senhor, baixar a cabeça, e era complicado. E aí eu fui pro Japão. E chegou lá um amigo meu, cara, a gente precisa de um cara pra lutar vale tudo lá, que tem que socar, chutar, vem treinar jiu-jitsu. E o cara, putz, e eu falei, cara, não será, velho? Será? Quando eu cheguei na academia lá, apesar de ser Brasília Jiu-Jitsu, o Takao Sensei lá era brasileiro, mas ele levava muita parte filosófica e a parte do respeito do japonês. Então não tinha palavrão, não tinha negócio lá, era sério. Era osso pra tudo. Então, assim, foi muito... Era jiu-jitsu brasileiro com a cultura japonesa. No Japão. E eu falo, cara, lutar contra brasileiro no Japão é muito complicado. O brasileiro é bom. O brasileiro é muito bom, ele é muito forte, mas eu não gostava de lutar com o japonês, cara. Os caras não se entregam. É questão de honra, é o Bushido, cara. Ou o cara morre pela espada do oponente ou pela própria espada. Os caras não desistem. Eles apagam, mas não bate. É aquela situação. E eu peguei um pé do japonês lá uma vez lá e ele não bateu, não. Eu tive que machucar, sabe? E aí... E o cara levantou, mesmo com o pé deslocado, ele levantou pra lutar.
Caraca. Não, o japonês não desiste, cara. E eles são meio complicados, eles são muito alongados. Você pega umas chaves assim, eles são flexíveis, cara. E daí é muito complicado. E aonde tem um espaço, ele fia os pezinhos, meter um ganchinho. Japonesada lá é tenso esse negócio. Mas tá bom. Bacana, bacana. Igor, vamos encerrar então. Depois eu vou assistir a outra parte. Recomendo a todos que assistam. E eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Nesse período agora de pandemia, nesses períodos difíceis que todo mundo está enfrentando, de adaptações futuras. Eu queria que você deixasse uma mensagem. Deixasse uma mensagem para os praticantes aí. Os praticantes e professores. Que nem eu falei. Agora é hora de trabalhar a mente, né? A mente nós temos que trabalhar. E eu aproveitei para estudar. Fiz vários cursos, até de coach. Agora estou estudando nutrição, faço a parte acadêmica de nutrição, estudando bastante. E não deixo de treinar. Se tiver que prescrever treino online para aluno, prescreva. Se tiver que fazer aula... eu dava aula só em turma, tem que dar personal. Dá só personal, agende horários. Esteja motivado, tá? Se você não estiver motivado, imagine seus alunos, tá bom? É isso aí que eu tenho que falar para vocês. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Vou encerrar. Agradecer a todos pela participação. Agradecer o mestre Igor. Muito obrigado, meu irmão. Espero em breve a gente estar se encontrando aí em Foz. E também, quando tiver a oportunidade, vir aqui em São Luís, treinar com a gente, passar um seminário, alguma coisa por aqui. Tá bom? Um abração. Eu quero subir aí sim, sabe disso. Eu quero subir aí e depois passar lá em Belém, lá no Pará, na academia do Matida, né? Lembra que eu te contei? Eu quero conhecer eu conheço o Lyoto, o Matida, mas queria dar um treininho lá. Você sabe disso. Tá certo. Um grande abraço, Igor.